Quando eu falo de trading, eu falo de economia. Mas economia parece alguma coisa muito distante e difícil. Macroeconomia também. Só que, na verdade, não é. E eu vou desmistificar a curva de juros, a macroeconomia e o cenário econômico, tudo nesse vídeo. Meu nome é Altino Júnior, tenho 12 anos de mercado financeiro. E eu opero com fundamento e olhando a macroeconomia. O chiclete não tava na minha boca, não. Tá aparecendo aí? Para você entender melhor, você precisa analisar o cenário econômico para tomar suas decisões de investimentos. E é isso que eu vou mostrar. Na tela do meu Profit, vem aqui. Você vai na opção cotações, você vem em curva de juros. Existe uma teoria econômica que quando você olha para a curva de juros de um país, você consegue entender como que está a economia. Isso te mostra uma direção do mercado no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Por isso que os juros, eles balizam todas as minhas operações. Pode ser day trade, pode ser swing trade, pode ser criptomoedas, pode ser dólar, pode ser índice, mercado de ações. Todo o mercado financeiro olha para os juros para tomada de decisão. Por isso que eu criei a frase juros manda no mundo. Não foi à toa. E como que você analisa os juros? Aqui dentro da curva, você vai marcar a opção grade. Com a opção grade marcada, você tem todas as opções de vencimento de juros, ou seja, o DI futuro. O que é o DI futuro? É a expectativa da taxa básica de juros da economia. A taxa básica de juros é a Selic. Ela é o balizador, a referência para todos os empréstimos que nós fazemos. E ela é referência também para quando você investe o seu dinheiro. Então, hoje, a taxa de juros, por exemplo, a 11%, toda vez que você vai investir o seu dinheiro, por exemplo, na renda fixa, se a rentabilidade do seu investimento for menor que a taxa de juros, que é a taxa Selic, você não está fazendo um bom negócio. Então, a taxa de juros serve para referência para tomador de empréstimo e para aquelas pessoas também que são investidores, tá? É de extrema importância acompanhar a taxa de juros para saber meu investimento está bom ou não. Quando eu venho para o mercado de ações, quando eu venho para o mercado de índice de dólar, eu também utilizo os juros para tomada de decisão. Hoje mesmo nós temos o quê? Os juros caindo. Então, com juros caindo, eu não tenho mais oportunidade tão boa, né, de investir na renda fixa. O que eu faço para rentabilizar mais o meu capital? Eu vou para a renda variável. Então, quando os juros caem, quando o DI cai, quando a curva de juros cai, o que o índice faz? O índice sobe. Essa é a relação da curva de juros com o índice futuro. Isso serve tanto para day trade, quanto para curto prazo, quanto para longo prazo, serve para tudo. E aí eu consigo fazer também a relação dessa curva de juros do DI com o dólar. Então, se o DI está caindo, o que vai acontecer com o dólar? O dólar vai cair também, porque o dólar é um ativo de proteção. Se o juros está caindo, eu não vou buscar proteção, eu vou buscar risco, porque os juros para baixo quer dizer que o governo, ou quer dizer que tem mais dinheiro girando na economia. Mais dinheiro na economia, as bolsas sobem e o dólar perde valor. Essa é a premissa, isso é a correlação, isso é a introdução à macroeconomia, isso é um dos principais fatores de política monetária no mercado. Então, se você é trading, se você quer ter a consistência dentro do mercado, se você quer aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro e não entende, pelo menos um pouquinho de macroeconomia, se você não entende os juros, a curva de juros, um DI futuro, cara, infelizmente, desculpa, você não vai conseguir rentabilizar seu capital popularizando, você não vai conseguir ganhar dinheiro dentro desse mercado. Sem fundamento, sem operação. Então, o DI tá para um lado, curto tá para um lado, DI longo tá para o outro. Cara, o mercado tá sem direção, tá sem lado, o índice vai ficar sambando. Se você opera análise técnica, vai dar aqueles pavis grandes. O dólar tá a mesma coisa, mercado sobe, depois cai tudo, vai ser um mercado que não vai ter uma tendência muito direcional. A macroeconomia serve para isso, para entender a tendência do mercado. Tem a tendência macro e tem a tendência micro. Ainda dentro dos DIs, eu consigo fazer mais análises, tá? Aqui eu tenho, ó, DI1. DI1 quer dizer o ativo, que é o juros futuro, que é o depósito interbancário. O V24 quer dizer que o V é o mês de vencimento e o 24 é o ano do vencimento. Então, esses primeiros DIs são DIs com vencimento no ano de 2024. Aqui eu chamo de ponta curta.
Aponta curva de juros 2024, 2025, 2026. Então, 24, 25 e 26, próximos 3 anos, eu chamo de ponta curta. São essas taxas aqui. Essas taxas, elas ficam mais próximas da taxa Selic. Então, elas trabalham no curtíssimo prazo, bem perto da taxa Selic. Quando vai alongando uma curva média, que seria o 27, 28 ali, eu já tenho o meio da curva. Esse meio da curva, eu já começo a projetar uma expectativa futura. Então, no DI 27, no DI 27 e 28, tem o meio da curva. Agora eu já entro na ponta longa. A ponta longa, olha como é que a ponta longa vai aqui. Eu já tenho o DI ali, ó, acima de 29. Então aqui, ó, acima de 29, aqui eu já tenho uma ponta longa. E quanto mais aberta a ponta longa, ou seja, quanto mais a ponta longa tá subindo, mais expectativa negativa eu tenho para a economia. Pensa que os juros é referência para o dinheiro que está em circulação no mundo. Se eu tenho juros mais altos, tem menos dinheiro circulando no mundo. Então a bolsa, o que vai acontecer? Se não tem dinheiro na bolsa, a bolsa cai e o dólar sobe. Se eu tenho uma taxa de juros dentro da estabilidade, uma estabilidade para o Brasil, os economistas falam que é entre 6 e 7, tá? Mas como a gente vive num momento pós-pandemia que o mundo inteiro não conseguiu recuperar da pós-pandemia, precisa fazer um rebalanceamento dos juros neutro no Brasil. Então acredito que ficaria em torno de 8, 9 aí, para a gente conseguir realmente conter essa inflação. A curva de juros longa, ela é mais importante que a curva curta, dependendo do cenário, sim. Mas às vezes eu tenho uma divergência, onde a curta tá para um lado e a longa tá para o outro. Aí eu sei que tem mais incertezas ainda. Quando a longa tá direcional junto com a curta, eu sei que o mercado ele vai ter uma tendência um pouco mais clara. Claro que depende também do mercado de ações, claro que depende das bolsas mundiais, não é só a curva de juros. A curva de juros serve para dar um direcionamento do Brasil. Tudo que acontece no mundo acaba impactando no Brasil. Então, se o Brasil tá bom hoje e o mundo tá bom também, índice sobe e dólar cai. Pronto. Se o Brasil tá bom, mas o mundo tá ruim, pode ser que isso impacte o Brasil. Mesmo a curva de juros caindo um pouquinho, pode ser que o nosso mercado fique mais lateralizado, porque o cenário interno tá ruim. O que é o cenário interno? Pode ser petróleo, pode ser minério, pode ser o mercado de ações, podem ser balanços das empresas, pode ser alguma coisa que o governo, o presidente fala, ministro da economia fala, Congresso, Senado, tudo isso impacta dentro das nossas operações também, tanto de intraday, de day trade, quanto de longo prazo, swing trade. O mercado ele é uma junção, curto, médio e longo prazo. Assim como eu tenho DI curto, V24, X24, Z24, eu tenho DI longo, que é a expectativa lá para frente da economia. E os economistas vão trabalhando essas expectativas. Só para você entender um pouquinho melhor, a economia, ela não é 1 mais 1, 2. A economia é interpretativa. Então, quando eu olho para a curva de juros, eu consigo interpretar a economia do país. Se vai ter mais emprego, se vai ter menos emprego, se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair, se o dólar vai estar mais caro ou o dólar vai estar mais barato. Por isso, eu quero que você comenta aqui agora. Juros manda no mundo. Essa é uma frase que eu criei, é de autoria própria, tem algumas referências literárias, onde fala que a verdadeira moeda de negociação do mercado é a taxa de juros, por isso que os juros mandam no mundo. Gostou desse vídeo? Dê o like, se inscreva no canal e compartilha. Pega esse vídeo e joga no seu grupinho de trader, joga no seu grupinho da família, pra gente ensinar finanças, ensinar economia pra todo mundo. Se todo mundo souber um pouquinho de economia, o Brasil vai pra frente, certeza. Com educação de qualidade, o Brasil avança e você avança principalmente nos seus investimentos, na parte financeira e consegue ganhar dinheiro. Valeu, meus amigos. Altino Júnior na área. Juros manda no mundo. I got some